Sejam bem-vindos ao terceiro vídeo aqui do projeto preparatório para o concurso da magistratura estadual e também para concursos afins. Hoje nós vamos falar sobre um outro tema. Em vídeos anteriores falamos sobre normas fundamentais, depois falamos sobre jurisdição. Hoje a gente fala sobre a teoria da ação. Questões e teoria envolvendo sempre esse tema, teoria da ação. Eu sou Alexandre Flecha e você está no Processo Civil Resolução de Questões. De hoje, teoria da ação. Nós vimos em vídeos anteriores que três são os institutos que compõem a ciência de direito processual civil: jurisdição, ação e processo. Já falamos sobre jurisdição, foi o segundo vídeo. Nesse terceiro vídeo, a gente fala sobre a teoria da ação, e do quarto vídeo em diante, até o final do nosso programa, nós vamos falar sobre o processo e os itens que compõem o direito processual. A primeira questão de hoje trata do tema condições da ação. Então, antes da gente fazer o que a gente sempre faz, colocar a imagem da questão, tenta resolver, depois a gente explica, me permitam falar um pouco sobre as condições da ação. Tem um italiano muito famoso, faleceu infelizmente, um italiano chamado Enrico Tullio Liebman, que na década de 40 saiu da Itália, veio morar no Brasil, e aqui ele fundou a chamada Escola Paulista de Direito Processual Civil, que mais tarde se chamou a Escola Brasileira de Direito Processual Civil e até hoje existe, só que tem o nome de IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Processual. O Liebman teve como alunos aqui no Brasil pessoas que certamente vocês já ouviram falar: Ada Pellegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarco, Alfredo Buzaide, José Frederico Marques e assim por diante. E por que o Liebman é tão importante para a gente? Porque ele criou uma teoria chamada teoria eclética da ação, segundo a qual a ação pode ser proposta por qualquer pessoa. E uma vez proposta, essa pessoa tem o direito de conseguir uma decisão de mérito naquele processo. Mas, embora a pessoa possa propor essa ação sempre que quiser, ela precisa, quando propuser a ação, ela precisa cumprir alguns requisitos, que Liebman chamou de condições. São as chamadas condições da ação. No código anterior, 3 eram as condições da ação: legitimidade das partes, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. No Código de Processo Civil de 2015, deixa de existir a terceira condição da ação que eu acabei de citar, a chamada possibilidade jurídica do pedido. Tem uma outra questão, ainda nesse vídeo, que não é a primeira, que fala especificamente sobre a possibilidade jurídica do pedido. Então, deixa para falar dessa condição da ação que foi extinta no novo código quando chegarmos nessa questão. Por ora, basta a gente saber que o novo CPC prevê apenas 2 condições da ação. Essa previsão está no artigo 17 e no artigo 485, inciso 6º, ambos do CPC, que são a legitimidade das partes e o interesse de agir. Quando faltar qualquer uma dessas condições da ação, quando o autor propuser a ação sem concorrer com todas essas condições da ação, com as 2 que eu acabei de citar, ocorre um fenômeno chamado carência de ação. E a consequência da carência de ação é a extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse contexto, vamos lá para a primeira questão. Coloca aí no quadro. Se estiverem ausentes a legitimidade da parte ou o interesse de agir, as 2 condições das ações que nós vimos agora há pouco, mas o réu nada alegar em contestação, o juiz deve. E aí vem a primeira pergunta. O autor promove a ação e não apresenta as 2 condições da ação. O réu é citado, contesta e nada fala sobre a presença dessas condições. A primeira pergunta é: o juiz pode conhecer de ofício da falta de condição da ação? Ou ele precisa que o réu tenha mencionado isso na contestação? Porque se me disserem que o réu tem que falar da carência de ação para que o juiz possa apreciar, não tendo o réu falado, ocorreu preclusão. Mas isso não acontece no direito brasileiro,
peguem o código de vocês e abram o artigo 337. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Inciso 11. Ausência de legitimidade ou de interesse processual, que são as condições da ação. Agora vai para o parágrafo. No 337 mesmo, parágrafo 5º. Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas nesse artigo. Então, o juiz pode e deve conhecer de ofício da falta de condição da ação. Mas tem um detalhe. O réu pode alegar na contestação e o juiz aprecia. O réu pode não falar na contestação e o juiz tem que apreciar assim mesmo a falta de condição da ação, que aí ele faz de ofício. E se ele não fizer, se o juiz não apreciar, nada impede que se aprecie a qualquer tempo, porque as condições da ação, além de poderem ser conhecidas de ofício pelo juiz, elas podem ser feitas a qualquer tempo. Não acontece preclusão nem para a parte, que pode alegar a qualquer tempo, nem para o juiz, que pode conhecer a qualquer tempo da questão condições da ação. Até aqui tudo bem? Ok. Mais uma informação. Artigo 485, inciso 6º do CPC. Se faltar qualquer das condições da ação, o juiz promove uma sentença, profere uma sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Até aí nenhum problema. Mas, se terminasse aqui a explicação, estava tudo certo, estava tudo tranquilo. O problema é que inventaram, a doutrina criou a chamada teoria da asserção. E a teoria da asserção significa o seguinte, e se você, assim como eu, sempre foi curioso para saber o que significa asserção, asserção vem do verbo asserir, e asserir significa afirmar. Então, asserção é sinônimo de afirmação. Podia chamar só a teoria da afirmação, não podia? Que era bem mais tranquilo? Também acho que podia. Mas o nome famoso é teoria da asserção. Agora, vai que o examinador acordou um dia muito invocado com a vida e resolveu colocar na prova a teoria da asserção com outro nome. Tem outro nome. Teoria da prospecção. Alguns autores, isso é muito raro, são alguns autores mais antigos, costumam chamar de teoria da prospecção ou prospetazione, se ainda quiser falar no original, que é o italiano. A asserção, prospecção, são expressões sinônimas. Pois bem, a asserção significa o seguinte: se o juiz consegue verificar que falta condição da ação, legitimidade ou interesse, sem precisar produzir provas, ele extingue o processo sem mérito. Mas se o juiz só conseguiu verificar que falta legitimidade ou interesse depois da produção de prova, então as condições da ação confundiram-se com o próprio mérito e, portanto, o juiz extingue o processo com resolução do mérito, julgando improcedente o pedido do autor. Então é fácil, eu tenho uma linha temporal aqui, produção de prova. O juiz verificou falta de legitimidade e interesse antes da produção de provas? Sim, extingue sem resolução do mérito. Mas o juiz só conseguiu verificar falta de legitimidade ou interesse depois da produção de provas, então o juiz julga improcedente o pedido do autor e extingue o processo com resolução do mérito. Nesse contexto, vamos lá para as questões. Letra A. O juiz deve conhecer da matéria de ofício? Certo. Em qualquer grau de jurisdição? Certo. E extinguir o processo sem resolução do mérito? Certo também. Letra A, então, é o nosso gabarito. Vamos ver por que as demais estão erradas. Letra B. Dar ao processo curso normal em razão da preclusão. Errado. Não acontece preclusão porque as partes podem alegar a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. C. Conhecer da matéria de ofício. Certo. Desde que ainda não tenha ocorrido audiência de instrução. Certo. E extinguir o processo com resolução do mérito? Não, é sem resolução do mérito. Vejam, a audiência de instrução é onde eu produzo prova.
Então, ainda que não tenha ocorrido a instrução, extingue sem mérito. Se fosse depois de ocorrido a audiência de instrução, aí eu teria produzido prova, aí estaria certo esse final com resolução do mérito. Deu para entender? Ok. D. Conhecer da matéria de ofício? Certo. Em qualquer grau de jurisdição... Aliás, desculpe. Letra D. Conhecer da matéria, ok. Em qualquer grau de jurisdição, certo. Desde que após a alegação do réu, errado. Eu não preciso da alegação do réu. O juiz pode conhecer de ofício. E letra E. Conhecer da matéria de ofício, certo. Em qualquer grau de jurisdição, certo. E extinguir o processo com resolução do mérito, errado, é sem resolução do mérito. Tudo bem? Letra A é, portanto, o gabarito da primeira questão. Segunda questão. A empresa ABC Limitada sagrou-se vencedora de licitação, tendo celebrado contrato administrativo com o Estado de Pernambuco para prestação de serviços. Diante de uma variação de preço dos insumos, passa a requerer o reajuste dos preços, de modo que seja mantida sua margem de lucros. O ente público indefere administrativamente o pedido e, a partir disto, é proposta uma ação de cobrança. O juiz, na análise da inicial, ao perceber que o sistema jurídico veda expressamente o reajuste com periodicidade inferior a 1 ano, deve. E aí vem a minha pergunta. O sistema jurídico, a expressão está na questão, tá? O sistema jurídico veda esse pedido aí. Se o sistema jurídico veda, eu estou formulando um pedido que é vedado pelo sistema jurídico, eu estou formulando um pedido juridicamente impossível. Era isso que se falava na época do código anterior. Esse pedido é juridicamente impossível. Eu vou julgar extinto o processo sem resolução do mérito por falta da condição da ação, possibilidade jurídica do pedido. Só que no novo CPC acabou essa terceira condição da ação. Não existe mais a condição da ação, possibilidade jurídica do pedido. Engraçado é que quem criou essa terceira condição da ação foi Liebman, na década dos anos 1960. Só que, depois de alguns anos, poucos anos, o Liebman pensou melhor e disse, olha, eu acho que as condições da ação não são 3, não. Eu acho que as condições da ação são só 2. Então, eu vou rever a minha tese sobre a teoria eclética da ação. E publicou uma nova edição do livro dele, na Itália, dizendo que as condições da ação eram só 2, legitimidade e interesse. Engraçado é que o CPC de 73 nasceu no Brasil depois do Liebman dizer que as condições da ação eram só 2. Então, quando o nosso código nasceu em 73, só nós, brasileiros, dizíamos que 3 eram as condições da ação. Até o criador da teoria eclética já dizia que eram 2 as condições da ação. Desculpe. Um professor baiano de quem eu sou fã incondicional, e se você pensou em Fred Didier Júnior, sim, eu também sou fã do Fred, demais da conta, mas tem um outro professor baiano, já falecido, chamado José Joaquim Calmon de Passos. E ele dizia que a possibilidade jurídica do pedido era uma invenção nacional, porque ninguém mais falava disso, nem o criador da teoria eclética da ação. Mas por que o Liebman chegou a essa conclusão? E se você está pensando, nossa, Flash, história demais, vou dar um forward nesse vídeo. Calma, essa é a razão pela qual o novo CPC acabou com a possibilidade jurídica do pedido. O Liebman pensou o seguinte: 3 são as condições da ação, incluindo a possibilidade jurídica do pedido. Se eu ingressar em juízo formulando um pedido que eu já sei que é juridicamente impossível, qual será a consequência para o meu processo? Ele será extinto sem resolução do mérito. Ora, se eu já sei de antemão que o meu processo vai ser extinto sem mérito, esse processo vai ter alguma utilidade para mim? Não, nenhuma. E se eu vou propor uma ação cujo pedido é juridicamente impossível e, portanto, o resultado é a extinção sem mérito,
esse processo é inútil. E um processo inútil, um processo que não tem nenhuma utilidade, não cumpre o requisito do interesse de agir. Então foi isso que o Liebman concluiu. A falta de possibilidade jurídica do pedido, em última análise, acaba levando à falta de interesse de agir. Então as condições da ação não são três, são só duas: legitimidade e interesse. Nesse caso concreto da segunda questão, se eu ingresso em juízo pedindo reajuste num contrato administrativo com menos de um ano, quando a lei veda, eu já sei qual é o resultado desse processo? Sei, eu vou perder. E se eu já sei de antemão que eu vou perder nesse processo, qual é a utilidade que esse processo tem para mim? Absolutamente nenhuma. Me falta, então, interesse de agir. Vamos nas alternativas. O juiz, na análise da inicial, ao perceber que o sistema jurídico veda expressamente o reajuste com periodicidade inferior a um ano, deve: letra C, indeferir a inicial por carecer o autor de interesse processual. Interesse processual é sinônimo de interesse de agir. Ok? Muito bem. Terceira questão. A terceira questão é extremamente teórica e fala sobre as teorias sobre a ação. As teorias da ação. Que na verdade são teorias que tentam explicar qual a melhor definição desse direito, desse instituto chamado ação. A primeira teoria de todas, eu já adianto que são 4 teorias, elas se sucedem ao longo do tempo, elas não chegam a coexistir. Uma foi dando lugar à outra, tá? A primeira de todas, a chamada teoria civilista da ação, ou teoria imanentista da ação, que remonta lá do direito romano e entendia o seguinte: direito à ação não é um direito. A ação é só uma característica do direito civil, do direito material. A ação não tem natureza própria, a ação não é autônoma, a ação é só o próprio direito civil que é lesado ou ameaçado de lesão. Tem uma alternativa na terceira questão sobre essa teoria, e a gente já faz a análise se ela é correta ou não. Letra A. Segundo a teoria imanentista, idealizada por Savigny, até aí está certo, a ação é direito autônomo, público e concreto. Errado. Tudo isso aí está errado. Nada disso existe para a teoria civilista ou imanentista. Para a teoria civilista, o direito de ação, aliás, eu não posso nem chamar de direito de ação. A ação é uma característica do direito material. Então a letra A, portanto, está errada. Letra B fala de teoria eclética, e como nós já falamos sobre ela nas 2 questões anteriores, dá para a gente responder. Na teoria eclética, desenvolvida por Enrico Túlio Liebman, o direito de ação constitui o direito a um julgamento de mérito da causa. Até aí, certo. Teoria eclética é: eu tenho o direito de ter uma sentença de mérito nesse processo. Certo. O qual, contudo, fica condicionado ao preenchimento das condições da ação. Perfeito. Esse é o nosso gabarito e essa é a alternativa correta, porque define exatamente o que é a teoria eclética de Liebman sobre a ação. C. Considerar a ação um direito autônomo, público e abstrato, uma vez que independe da existência do direito material e do êxito da ação. Isso revela os contornos da teoria do direito concreto, a tutela jurisdicional desenvolvida por Walsh. Na verdade, a teoria concreta dizia o seguinte, deixa eu voltar então para a timeline. A teoria civilista ou imanentista, ok. Aí veio a teoria seguinte, que foi a primeira, é a segunda teoria sobre a ação, mas foi a primeira teoria a reconhecer a ação como um direito próprio. A chamada teoria concreta da ação, que dizia, olha, a ação é um direito sim. Existe um direito de ação dissociado do direito material. São direitos diferentes. Mas eles são interdependentes. Você só tem direito de ação quando você tiver direito material a ser protegido.
que aliás é uma coisa que faz todo o sentido do mundo. Para que você vai ao judiciário se você não tem direito? Essa é a teoria concreta. O problema é que eu só descubro se eu tenho ou não direito no final do processo. Eu não sei, no começo do processo, se eu tenho ou não direito. Então fica muito difícil sustentar a teoria concreta e dizer que eu só posso ir ao judiciário se eu tiver direito, se na linha do tempo eu vou ao judiciário primeiro e só descubro se eu tenho o direito ou não na sentença que o judiciário me dá anos depois. Então é lógico que eu tenho o direito de ação, mesmo que eu não tenha direito material a ser protegido. Essa é a terceira teoria sobre a ação, a chamada teoria abstrata da ação, que reconhece o direito de ação como um direito autônomo e independente do direito material. A quarta e última teoria, que foi a teoria eclética do Liebman, pegou toda a teoria abstrata para si. Disse que é um direito público, subjetivo, autônomo, independente do direito material. Você só não pode exercer do jeito que você bem entender. Ele é condicionado à presença de dois requisitos, legitimidade e interesse. Ok? Então, nesse sentido, letra C, considerar a ação um direito autônomo, público e abstrato, uma vez que independe da existência do direito material e do êxito da ação, revela os contornos da teoria abstrata e não concreta, como está aqui na letra C. Esse é o erro da alternativa C. E letra D, a teoria do direito abstrato, que tem em Plotz e Degenkolb, bonito, né? Seus expoentes, não vislumbra a autonomia do direito de ação em relação à tutela jurisdicional invocada. Isso, na verdade, é a teoria concreta. A letra C e a letra D estariam corretas se tivesse trocado os nomes que estão ali nas alternativas. Ok? Quarta questão. A respeito da teoria da ação e da jurisdição, assinale a opção correta. Letra A. Segundo a teoria da asserção, que a gente já viu na questão anterior, as condições da ação devem ser verificadas conforme as afirmações do autor. Lembra que asserção é sinônimo de afirmação? Conforme as afirmações do autor, certo. Antes de produzidas as provas, certo também. Beleza. Então, letra A é o nosso gabarito. Vamos ver por que B, C, D e E estão erradas. B. Dado o princípio da indeclinabilidade, o juiz não pode delegar a jurisdição a outra pessoa? Errado. Isso é vídeo anterior, isso é jurisdição. Indeclinabilidade significa que o Estado não pode se omitir, ele não pode deixar de julgar. Se ele é chamado a julgar, ele tem que julgar. Até porque não existe jurisdição privada, ou o judiciário faz, ou ele faz. Isso é indeclinabilidade. C. Conforme a doutrina majoritária, a mediação está inserida na atividade jurisdicional? Não. Na verdade, mediação, que é uma espécie de autocomposição, autotutela e arbitragem são substitutivos da jurisdição, ou meios alternativos à jurisdição. D. De acordo com a teoria clássica da ação, desenvolvida por Friedrich Savigny, a ação é o direito a uma sentença favorável. Eu não sei nem explicar por que isso está errado, não tem nem pé nem cabeça, já deu para a gente ver. E letra E, na teoria concreta, defendida por Adolf Wack, não se reconhece a autonomia do direito de ação. Reconhece sim, na teoria concreta foi a primeira, aliás, a reconhecer a autonomia da ação. Ok? Esse vídeo foi mais curto mesmo, porque a teoria da ação é um tema mais curto. No próximo vídeo, que esse sim vai ser mais longo, a gente fala sobre competência. E aí tem bastante coisa para a gente falar. Tchau, tchau.